Olá, sejam bem-vindos. Este é o Tema é Direito, programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Você pode sim contribuir com a pauta do programa enviando e-mail para direito@ufn.edu.br. Na medida do possível, atenderemos a sua solicitação. E assim temos feito com indicação de convidados, temas específicos, tudo relacionado ao mundo jurídico. Como sempre faço questão de referir, este é o foco central deste programa. Meu convidado de hoje, procurador do Trabalho, Alexandre Marim. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Quanto tempo? Prazer. Como é que está a atividade lá no Ministério Público do Trabalho? Deu uma acalmada agora? Está intensa? Nós tivemos recentemente, especialmente em decorrência do período eleitoral, um movimento, digamos, acima da média, né? Mas normalmente tem se mantido. O Ministério Público do Trabalho recebe muitas denúncias e isso nós estamos mantendo. Havia uma expectativa, digamos assim, que após 2017, com reforma trabalhista, alterasse, mas não alterou. Na verdade, mantivemos exatamente o mesmo número, até aumentou um pouco o número de ações, de investigações. Neste ano, especificamente, nós tivemos pandemia nesses últimos anos, então aumentou. E agora, recentemente, no último mês, digamos, um pouquinho mais de trabalho em virtude do período eleitoral, que era uma situação que nós não estávamos acostumados, né? Então, esse ano recebemos denúncias de assédio eleitoral e aí gerou um pouquinho mais de volume, digamos assim. Qual é tradicionalmente o carro-chefe das denúncias lá, Alexandre, assim, em relação à atividade de trabalho? Santa Maria, digamos assim, nós atendemos aqui 32 municípios. O maior dos municípios é Santa Maria e até em virtude da própria natureza da nossa atividade econômica, nós não temos indústrias grandes, mas não é um setor diferentemente de Caxias do Sul. Então, muito que recebemos aqui é não pagamento de horas extras, prorrogação de jornada ou não pagamento propriamente dito, né? Serviços, então, que tem grande parte das denúncias. Sim. Uso de equipamento de proteção. Recebemos também. Isso sim, aí construção civil, que tem muita denúncia da construção civil quanto a não fornecimento de equipamento de proteção individual, acidentes do trabalho e alguns setores específicos, né? Nós temos Santa Maria também uma atividade muito forte na saúde, então há denúncias especificamente quanto a serviços de saúde, meio ambiente do trabalho, mas grande parte das denúncias quanto a meio ambiente do trabalho são da construção civil. Qual é o histórico do Ministério Público do Trabalho aqui na região? Bom, Santa Maria foi a primeira procuradoria criada no interior do Rio Grande do Sul, lá em 2005, né? E o procurador lotado na época continua aqui, o colega Evandro Brise. De lá, então, nós já temos aí 17 anos, hoje nós somos 3 procuradores, inicialmente foi 1, depois aumentou, e eu cheguei em 2018, então nós somos 3 procuradores. Temos aí uma média de 350 a 400 denúncias ano, né? Que é o que a gente recebe, e mais os processos judiciais que ordinariamente são remetidos ao Ministério Público do Trabalho. Mas a gente tem um quadro nosso de servidores, são aproximadamente 12 servidores, entre analistas e técnicos. Há servidores também de apoio, que são peritos, que não estão lotados aqui, mas são peritos regionalizados. Então, o Ministério Público no Rio Grande do Sul, nós somos 62 procuradores, 14 atuam em segundo grau no Tribunal Regional do Trabalho, são procuradores regionais do trabalho, e 48 procuradores do trabalho, primeiro grau, 24 no interior e 24 em Porto Alegre. Aqui são 3. Mas é um número suficiente, assim, para atender a demanda? Parece ser um número pequeno. É pequeno, especialmente em segundo grau. Procuradores regionais do trabalho é um número pequeno. Caxias do Sul, por exemplo, lá nós temos até pela atividade, é praticamente o dobro do número de investigações, investigações mais complexas. Eu trabalhei em Pelotas durante 6 anos, lá também. Tinha um número muito maior, tinha trabalho portuário. Então aqui nós não temos, pela peculiaridade da atividade econômica, né? Sabe que em aula eu comentei com os alunos que você viria aqui e eles pediram para te perguntar algo assim que a gente por vezes acha que não existe mais, mas gostaria de ouvir de ti isso. A escravização do trabalho é algo que vocês ainda encontram isso na atividade de vocês? Sim, e infelizmente agora, semana passada, dia 16, junto com Polícia Federal e Inspeção do Trabalho, nós fomos até Cachoeira do Sul para verificar uma situação, uma denúncia de condição análoga de escravo. Nós já tínhamos ido anteriormente, era um barracão, corte de lenha, então tem muito ainda, infelizmente, atividades, digamos, sazonais ou que tem à frente trabalho móvel, né? Então, monta-se um barracão, o trabalhador permanece nesse barracão durante um curto período de tempo. Nós fomos há 50 dias atrás, nesse mesmo barracão, era um dia de chuva, não encontramos trabalhadores, e aí retornamos para verificar. O barracão já estava
até porque a informação correu de que nós tínhamos chegado lá, então já não estava mais habitado. Mas é comum, infelizmente, tem muitos relatórios que a gente recebe da inspeção do trabalho, por exemplo, trabalhador que não tem água potável. Sim. Toma água da chuva. Né? Nós estamos em 2022 e, por incrível que pareça, ainda existe isso. O que as pessoas, né, ao que elas submetem para, obviamente, receber o seu dinheirinho, e obviamente que, por isso que existem as regras, as leis para proteger esse tipo de vulnerabilidade. Né? Eu sei que tu tens um projeto interessante lá, não sei se já está em fase de execução, que já tem a ver com os catadores de lixo, é isso? Isso, tem um projeto aqui em Santa Maria, então tem um projeto regional do MPT, que é a Inclusão Socioeconômica de Catadores. Ele foi, digamos, gestado aqui em Santa Maria, porque eu sou santamariense e quem vive na cidade não pode deixar de perceber que nos últimos anos, especialmente em virtude da pandemia, acredito eu, muitas crianças estão trabalhando na rua catando materiais recicláveis. Né? Então é um projeto que foi criado aqui com uma tentativa de incluir essas pessoas num processo produtivo formal. Sim. A lei autoriza que o poder público contrate associações ou cooperativas de catadores com inexigibilidade de licitação. Hoje Santa Maria não tem esse tipo de contratação. Então, esse projeto começou no ano passado. O primeiro passo foi um diagnóstico da situação dos catadores em Santa Maria. O MPT elaborou um questionário e utilizou banco de alimentos e clubes de serviços para fazer um diagnóstico. Naquele primeiro momento, 200 questionários a gente aplicou para uma amostragem. Identificamos 78 crianças fora da escola. Desses, 24 casos de trabalho infantil. O trabalho na catação de resíduo, de lixo, ele é tido como uma das piores formas de trabalho infantil, porque a criança, muitas vezes, até pela estrutura física dela, ela acaba entrando no container, né? Então tem risco biológico, tem material perfuro cortante e tem risco de acidente. Então foram 24 casos. A partir disso, nós provocamos o município e nos congregamos com outras instituições numa tentativa de cobrar do poder público a inclusão dessas pessoas. O poder público tinha aqui em Santa Maria em torno de 550 famílias no cadastro único. Havia uma estimativa de que fossem mais de 3.000 famílias de catadores. Sim. Então, o próprio poder público, infelizmente, não tinha, porque é uma situação que muda diariamente, né? Por situação econômica, alguém perdeu o emprego, precisa sobreviver, muitas vezes acaba fazendo a coleta. Uma atividade temporária, mas no período que não consegue emprego, ele continua trabalhando. Então, este projeto ele visa que fomentar, junto ao poder público, a contratação de associações ou cooperativas. Nós temos aqui em Santa Maria algumas associações, uma mais estruturada, que é a ASMAR. Então, há um projeto todo do MPT, já destinamos um caminhão novo para eles, que é um caminhão que vai possibilitar realizar uma coleta. Até então, as associações hoje sobrevivem do que coletam. Né? Nenhuma empresa que coleta o resíduo aqui em Santa Maria sobrevive daquilo que coleta, muito pelo contrário, ela é remunerada. Então, as associações não têm estrutura física. Tem uma cedência de uma estrutura, mas o caminhão, manutenção, não tem nada disso. Então, são famílias que sobrevivem aí, em média com 700, 800 reais por mês. Então, a ideia toda é incluir, aumentar o número de associados, né? Estruturar para aumentar o número de associados e, aos poucos, ir tirando essas pessoas da rua, porque não é um trabalho salubre, digamos assim. É exposto à intempérie, é entrando dentro de container. E é um tema que nos afeta diariamente, né? A gente, dentro de casa, quando a gente faz uma separação do material, nós estamos preservando o meio ambiente, mas tem mais de 3.000 pessoas que sobrevivem disso, crianças que manuseiam aquele material, crianças que estão fora da escola. Então, esses casos de trabalho infantil, que já deveriam ter sido erradicados há muito tempo, nós também encaminhamos para a Secretaria de Desenvolvimento Social, para a Secretaria de Educação, as crianças foram matriculadas. Então, num primeiro momento a gente conseguiu, pelo menos eu disse, se uma criança a gente conseguir matricular, já foi uma grande vitória. 78 crianças, melhor ainda. E o poder público tem adotado as providências. Quando a gente solicita, como eu disse, é muito difícil tu ter um diagnóstico muito preciso, porque isso muda diariamente. Mas quando demandado, o poder público está fazendo. Então nós tínhamos lá 550 famílias, hoje já tem 850 famílias no cadastro único, através de processo de busca ativa. Ele é um processo que um procedimento que começou aqui, um projeto. Hoje nós já ampliamos para 4 municípios no estado. Alguns ele já tem um tempo, então, o projeto? Começou em outubro do ano passado. Mas é recente. É recente. Só que como envolve poder público, envolve conscientização, né? Então, poder de transformação de um projeto. Exatamente. Incrível.
Sabe que a universidade, ela se preocupa muito com esse tipo de iniciativa. Aliás, razão pela qual eu já te parabenizo, porque realmente é um tipo de projeto que tem a ver com a dignidade humana. A universidade, ela também se preocupa muito com isso, com as políticas de extensão, que é algo assim que de uns anos para cá mudou muito da nossa época para cá em relação a isso. A nossa época era uma época, e vejo que até a tua atividade talvez seja mais próximo disso, vocês transformam a realidade das pessoas. A universidade, no mundo do direito, ela era um pouco mais teorizada, né, teórica. Esse é um quadro que está totalmente se alterando dos anos para cá. É o que eu dizer, a gente precisa de campo, né? Eu poderia ficar dentro da sala, olhando o que está acontecendo, eu vejo crianças puxando o carrinho, crianças andando numa carroça. Não, a gente pegou, eu e uma outra colega, nós visitamos as associações. São Gabriel, que também está na nossa área de atribuição, nós fomos para São Gabriel. Então, cada município tem uma dinâmica diferente de funcionamento. São Gabriel era completamente diferente, ainda tinha lixão, que a gente nem imagina, mas existia. Sim. Existe ainda o aterro sanitário, condições extremamente precárias de trabalho, assim, que eu nem imaginava que existiria mais. Né? E é importante exatamente isso, que a extensão também vá conhecer o que está acontecendo na cidade, verifique, porque a gente consegue, reunindo esforços, e a prova é isso, desse projeto, conversando, a gente percebe que as instituições querem colaborar, precisa alguém assumir, digamos, o projeto, e tentar congregar todo mundo. E aí funciona. As instituições, por vezes, elas ficam isoladas numa muralha, né? E dali não sai, e não tem noção do que acontece no mundo da vida. Eu questiono quem está nos assistindo aqui se vocês já presenciaram um lixão, como isso está estruturado, as pessoas ali, a gente se apavora quando vê uma cena dessa, acha que não existe, né? E é uma cena tão horrenda, assim, do seu ponto de vista, aproveitando a mesma expressão aqui da dignidade humana, que a gente até não acredita que isso se perpetua, né? E ocorre, é muito comum. E além da dignidade, tem uma outra questão que a gente cobra muito. O poder público não asfaltou minha rua. Se a gente somar, Santa Maria gasta por ano 20 milhões de reais entre coletar o resíduo e depositá-lo lá no aterro sanitário. 20 milhões de reais. Nossa. É o maior contrato que o município tem hoje. E a gente tem como reduzir. Porque se a gente faz a separação, eu digo, é futura geração. É muito bonito quando a gente olha na Constituição, dizendo que o meio ambiente preservado, futuras gerações. Mas a gente está fazendo isso mesmo. Agora, é importante a gente registrar isso, né? Vamos separar o lixo orgânico do lixo seco. É um mínimo. Você tem 2 lixeiras na sua casa? Vamos começar perguntando. Vamos começar pensando. Você tem uma composteira lá, já seria uma coisa um pouco mais avançada, né? Quem mora em apartamento talvez já complique e tal. Mas separar o lixo, uma coisa básica, né? Entender o que é reciclado e o que não é. Esses dias eu aprendi que a fralda do nenê é reciclável. Eu não sabia que era. Tem tanta coisa reciclável que a gente não tem noção de que é. Porque às vezes tu mistura o resíduo inadequadamente, tu acaba contaminando um que seria reciclável e aí tu acaba gerando um ônus, porque hoje o poder público, quando passa o caminhão coletando na frente da nossa casa, o município paga por tonelada recolhida e depois por tonelada que é depositada. Então, a coleta não é seletiva, né? Não, ainda não tem. Então, a partir de provocações, a partir de provocações, iniciou lá com o Ministério Público, depois a Câmara de Vereadores, o Diário de Santa Maria também, e aí participa a UFN do Comitê pelo Meio Ambiente. Isso. Dentro do comitê foi então criado um grupo de trabalho de coleta seletiva, que o município já apresentou uma proposta. A partir do fortalecimento desta associação, da ASMAR, de contratar a ASMAR para fazer coleta específica em 2 bairros, de forma experimental. Claro. Então, que é uma forma que o município remunera a associação, possibilitando que pelo menos tenha um incremento de receita e melhore a condição de vida dessas famílias que estão há 30 anos trabalhando com coleta de resíduos. O inacreditável é que a gente esteja falando sobre isso aqui, em 2022. Isso é algo que tinha que existir há 30 anos, há 20 anos atrás. Ainda nós não temos uma coleta, é engraçado, mas é trágico. Exatamente. E enterramos. Se tu parar para pensar, nenhum plástico produzido pelo ser humano já foi decomposto pela natureza. Que absurdo. E o plástico é da pós-Segunda Guerra, então nós já temos aí 80 anos quase, e nenhum plástico foi decomposto. Sim, não deu tempo ainda. Agora, pelo menos hoje eu vi uma notícia que encontraram uma garrafa na Escócia, acho que foi, com 150 anos. O vidro está lá. E nós enterramos o vidro.
Meu amigo, quero te agradecer pela presença aqui no programa. Eu sei que as agendas são apertadas. És frequentador quase assíduo já, né, Alexandre? Mas te agradeço. As portas do estúdio sempre abertas ao amigo. Tá bom, agradeço pelo convite. Muito obrigado. Agradecemos a você também pela audiência. Fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.